A gravação aqui. Bom, então a aula de hoje, a gente vai iniciar aqui o capítulo 17. A gente está na página 36 do volume 3, tá? A gente vai ver um pouquinho sobre o sistema endócrino. Vocês lembram o que era o sistema endócrino? Vocês já viram um pouco a respeito dele. Vocês lembram o que é? Ninguém? Então vamos lá que a gente vai rever então. Bom, é o seguinte, o sistema endócrino ele vai ser o sistema que vai coordenar as funções das células, né, do nosso corpo. Então, o nosso sistema endócrino ele vai ser composto por alguns transportadores químicos de informação ou reguladores químicos, né, que a gente pode chamar de hormônio. Então, a gente vai ter várias glândulas, né, geralmente glândulas endócrinas, que já vai lançar diretamente esses hormônios, que vão ser esses reguladores químicos, dentro da corrente sanguínea. E a corrente sanguínea vai ser o transportador desses hormônios. Né? Então, através da corrente sanguínea que os hormônios vão chegar diretamente nas células que a gente precisa de algum tipo de ação. Então, o sistema endócrino está capacitado para o controle global e de longa duração das funções celulares. As principais glândulas endócrinas vão ser as que vão estar aqui embaixo na imagem. Então, se vocês acompanharem no livro de vocês também, a gente tem várias glândulas na verdade. Ó. A gente vai ter a glândula pineal, a gente vai ter o hipotálamo, a hipófise, a tireoide, o timo, as glândulas adrenais, o pâncreas. Aí, no caso dos homens, a gente tem o testículo e nas mulheres a gente tem o ovário. Né? Então, a gente tem várias glândulas, e, inclusive uma glândula pode secretar um hormônio para mandar outra glândula fazer outro hormônio. Tá? Então, às vezes, uma glândula tem uma interação com outro hormônio, com outra glândula também. Então, no caso aqui, a gente tem um exemplo de como funcionaria. Ó. A gente tem aqui ó, uma glândula endócrina, né? Ela vai formar uma vesícula secretora com os hormônios, e esse hormônio ele vai direto para a corrente sanguínea. Então, na corrente sanguínea, esse hormônio vai chegar até na célula receptora desse hormônio, onde realmente vai ocorrer algum tipo de ação. Então, o estado de equilíbrio das diversas funções e a respectiva composição química do organismo denominam-se homeostase. Ou seja, a homeostase vai ser quando o organismo está em equilíbrio, né, quando essas ações hormonais elas estão em equilíbrio. Então, o mecanismo de controle homeostático possui três componentes básicos. Então, a gente vai ter o receptor, o controle central e o efetor. O receptor vai ser qualquer tipo de sensor que monitora o ambiente e responde a mudanças que seriam os estímulos, enviando informações para o segundo componente, que seria o controle central. O controle central, por sua vez, vai determinar em que escala ou nível uma determinada variável deve ser mantida. Ele analisa a recepção dos estímulos e determina a resposta apropriada. O efetor ele vai providenciar os meios para o controle central responder a esses estímulos. A resposta conduzida pelo efetor retroalimenta o estímulo, influindo na sua magnitude. Se a magnitude da variável diminui, falamos em retroalimentação negativa ou feedback negativo. Se aumenta, falamos em retroalimentação positiva ou feedback positivo. Então, esse aqui tá na verdade, tudo relacionado com a ação desses hormônios. Né? Então, aqui, por exemplo, se a ação desse hormônio, lá, no caso dessa célula lá, que vai receber esse estímulo, ela estiver em desequilíbrio, né, e que no caso a gente pode relacionar aqui o desequilíbrio à temperatura, grau de hidratação, taxa de glicose, né? Então, se ela estiver em desequilíbrio, a gente vai ter, na verdade, um feedback negativo. Se ela estiver em homeostase, na verdade, em equilíbrio, ela vai ter um feedback positivo. E tudo isso, quem vai analisar vai ser esse receptor sensitivo que vai estimular o efetor a fazer alguma ação dentro dessa célula. Tá? Então aqui a gente vai ter, tudo isso daqui vai ter relacionado ao equilíbrio da homeostase, né, dessa célula, relacionado a essa a recepção desses hormônios. Então vamos ver algumas dessas glândulas. Né? Então a primeira que a gente vai ver aqui, uma das mais importantes, é a hipófise. A gente pode chamar ela também de pituitária. A hipófise ela se localiza na base do cérebro, né? Ela está bem aqui abaixo do cérebro mesmo, e ela está apoiada em um suporte ósseo e consiste de duas partes. O lobo anterior, que a gente chama de adenohipófise, e o lobo posterior, que a gente chama de neurohipófise. Então aqui a gente tem as duas, ó, a neurohipófise e a adenohipófise. Né? As duas vão ter algumas funções um pouco diferentes. Vamos lá. Então a hipófise posterior, ela armazena e secreta os seguintes hormônios. Então vamos lá. A posterior ela vai secretar o hormônio antidiurético, que é o ADH, a ocitocina,
Aliás, só essas duas, né? Ela vai secretar, então, e armazenar o hormônio antidiurético e a ocitocina. O hormônio antidiurético, que a gente chama de ADH, ele aumenta a reabsorção de água lá nos túbulos renais. Então, lá dentro dos néfrons, esse hormônio antidiurético ele vai auxiliar na reabsorção de água. Então, isso daqui está muito ligado às pessoas, por exemplo, que têm diabetes, tem alguma doença renal, né? Então, ela vai ter uma desregulação nesse hormônio, onde ela não vai, ou ela, no caso, vai reabsorver muita água, ou ela não vai reabsorver, né? Então, ele age aumentando a permeabilidade desses túbulos da água. E a ação do hormônio depende da osmolaridade do sangue, né? A osmolaridade seria relacionada aos solutos que a gente tem nesse sangue. A alta osmolaridade vai estimular essa secreção do ADH. Este, por sua vez, estimula a reabsorção de água. Com isso, baixa a osmolaridade do sangue. Isso faz com que diminua a secreção de ADH pela hipófise. Então, tudo vai ser regulado pela osmolaridade, ou seja, pela quantidade de resíduos que a gente tem nesse sangue, né, de moléculas de soluto, né? Então, aqui a gente tem um exemplo de como esse ADH vai funcionar. Então, se a gente tiver uma baixa osmolaridade, a gente vai ter uma diminuição aqui do ADH. Se a gente tiver uma alta osmolaridade, ou seja, uma reabsorção maior, a gente vai ter uma alta permeabilidade, aumentando aqui o ADH da hipófise. Já a ocitocina, ela vai estimular a contração da musculatura do útero, principalmente no parto, e também estimula a secreção de leite pelas células das glândulas mamárias. Então, a ocitocina é um hormônio que tem tanto no homem quanto na mulher, mas na mulher ela tem uma ação mais específica, né? Então, ela vai ter ação aqui na musculatura do útero, né, no período do parto, né, na contração, e na secreção do leite, né, pelas células da glândula mamária. Então, esses dois hormônios, o ADH e a ocitocina, são sintetizados por células neurosecretoras lá no hipotálamo anterior. Elas são transportadas pelos próprios axônios das células neurosecretoras até a hipófise posterior. Daí são lançados na corrente sanguínea e atingem as regiões de ação. Então, aqui ela é produzida aqui no hipotálamo anterior, aliás, isso no anterior, ela vai até o posterior, aqui na parte da frente, até ela ser conectada aqui com os vasos sanguíneos, e ela vai diretamente onde ela vai ter ação, né? Então, a ADH vai lá para os túbulos renais, e a ocitocina vai lá para o útero e para as glândulas mamárias. Agora, a hipófise anterior, ela vai produzir mais hormônios, na verdade. A gente vai ter vários aqui. Então, o primeiro que a gente vai ver é o hormônio do crescimento ou somatotrófico, né, que seria o GH. Ele vai estimular o crescimento geral do organismo, né? Então, o hormônio do crescimento, ele é realmente para o crescimento do esqueleto. Aqui, no caso, se a gente tiver uma excessiva produção desse hormônio na criança, a gente vai produzir o gigantismo, né? Que é no caso, a gente tem pessoas gigantes, né? São as pessoas que têm uma produção muito grande de hormônio quando crianças. Já no adulto, ela produz a agromegalia, que seria o aumento das extremidades. Por exemplo, o aumento da testa, do nariz, da mandíbula, das extremidades ósseas em geral. A hipossecreção, ou seja, a falta desse hormônio, não afeta nada no adulto, né? Porque o adulto ele já cresceu, né? Mas na criança ela vai produzir o nanismo, né? Então vai ser pessoas bem pequenininhas. O hormônio lactogênico ou a prolactina, ele vai estimular a produção e a secreção de leite nas glândulas mamárias. Então, esse aqui é um hormônio bem específico nas mulheres. Depois a gente tem o hormônio folicoestimulante, né, que seria o FSH. Ele vai estimular o desenvolvimento e amadurecimento dos folículos ovarianos na mulher e a produção de espermatozoides nos túbulos seminíferos do homem. Então, esse hormônio é o hormônio que tem uma ação em ambos os sexos. O hormônio luteizante, que é o LH, nas mulheres vai estimular a ovulação e a produção de progesterona, né, pelo corpo amarelo do ovário. E nos homens estimula as células intersticiais dos testículos a produzirem testosterona, que seria o hormônio sexual. Então, o hormônio luteizante, vocês percebem que ele é um hormônio que estimula a produção de outro hormônio. Então, ó, o hormônio luteizante nas mulheres vai estimular a produção da progesterona, que é um outro hormônio feminino, e nos homens ele estimula a produção da testosterona. Então, a gente pode ter isso, uma glândula que interfere em outra glândula, o hormônio que ajuda a produção de outro hormônio, né? Isso está tudo interligado. Depois a gente tem o hormônio tireotrófico, que seria o TSH. Esse aqui estimula o crescimento e a secreção do hormônio da tireoide. Então aqui a gente tem mais um hormônio, ó, que estimula a produção de outro hormônio. O hormônio melanócito estimulante, que seria o MSH. Esse aqui estimula as células pigmentadas da pele a produzirem melanina, né, no caso nos vertebrados. O hormônio adrenocorticotrófico, né, que seria o ACTH.
Ele vai estimular as glândulas adrenais, suprarrenais a secretar os hormônios glicocorticoides. Então, no caso aqui, os hormônios da hipófise anterior, eles são produzidos pelas células endócrinas dessa própria glândula. Porém, essa liberação desses hormônios na corrente sanguínea, ela vai ser controlada pelo hipotálamo. Então, o hipotálamo, ele controla a hipófise, tá? Relacionado à regulação desses hormônios que vão ser liberados, através da secretação de fatores de liberação que chegam até a hipófise anterior e regula essa liberação dos hormônios. Então, aqui no caso, a gente tem um resumo de todos esses hormônios e como eles são produzidos. Então, a gente tem aqui o hipotálamo, que vai fazer, através dessas moléculas de fatores de liberação, vai fazer a regulação da hipófise na secreção desses hormônios. Esses hormônios vão diretos aqui para os vasos sanguíneos, chegando até, no caso, as células realmente de ação. Então, a gente viu aqui o hormônio do crescimento, prolactina, FSH, LH, TSH, ACTH e o MSH. Aqui, então, ele está direcionado para onde cada um vai. Né? O hormônio do crescimento vai para os ossos, prolactina para as glândulas mamárias, FSH para o ovário e para o testículo, LH para o ovário e testículo também, TSH para a tireoide, ACTH para os adrenais, o MSH para as células da pele. Agora a tireoide, né? A tireoide é essa glândula que a gente tem aqui bem no nosso pescoço, né? Ela é uma glândula que geralmente muitas pessoas têm problema com ela, pela falta da produção do hormônio ou pelo aumento da produção do hormônio dela. Então vamos entender como é que ela funciona. A tireoide, ela produz então 3 hormônios principais, que seria a tiroxina, a triiodotironina e a calcitonina. Então a triodotironina, que seria o T3, e a tiroxina, que é o T4, são 2 aminoácidos iodados, né, com átomos de iodo. Inclusive, isso daqui vocês vão perceber que o iodo ele tem um papel muito importante na tireoide. Historicamente, a gente sabe que muitos anos atrás, né, o sal que a gente usa na cozinha, atualmente ele tem iodo. Antigamente ele não tinha. E as pessoas antigamente tinham muito mais problemas na tireoide, né, por essa falta do iodo. E eles acrescentaram esse iodo no sal para que as pessoas passassem a não ter tantos problemas, tá? Isso aqui é um fato histórico, na verdade. Então, no caso aqui, o iodo, né, que estimula e mantém o metabolismo orgânico. Eles aumentam o consumo de oxigênio e a produção de calor. Então, o hipotireoidismo, que seria a produção baixa do T3 e do T4, ele vai diminuir o metabolismo basal dessa pessoa. Então, geralmente, no hipotireoidismo, a pessoa ela vai ter obesidade, ela vai ter letargia, nas crianças ela vai poder produzir um retardo mental, e também vai atrapalhar um pouco no crescimento. Né? Então, ele está altamente ligado com o metabolismo. Então, as pessoas que têm hipotireoidismo geralmente têm todas essas características, né? Pela falta da produção, ou seja, pela baixa produção do T3 e do T4. Então, geralmente, as pessoas que têm hipotireoidismo, elas precisam tomar comprimidos com esses hormônios, que seria o T3 e o T4. Pode ocorrer também a mixedema, que é um engrossamento e tumefação da pele. E o hipotireoidismo, em alguns casos, é resultado da ingestão deficiente de iodo na alimentação diária. Então, aqui a gente pode ter 2 problemas. Ou a falta do iodo, ou realmente a glândula que não produz o T3 e o T4. Tá? Então, no caso aqui, a gente tem lá o hipotálamo, que vai regular a secreção. Tá? Ela vai ela vai fazer os fatores de liberação para que a hipófise anterior libere o TSH para agir na tireoide. Então, vocês percebem que aqui tem uma ligação entre 3 glândulas. A gente tem o hipotálamo, que libera os fatores de liberação. A hipófise anterior que vai liberar o TSH, que vai estimular a tireoide a produzir o T3 e o T4. Tá? Então, aqui a gente tem 3 tipos de glândulas que vão estar trabalhando juntas. Então, aqui na situação que é a carência de iodo, a gente vai ter lá, por exemplo, o hipotálamo vai continuar liberando os fatores de liberação, a hipófise anterior também continua liberando o TSH, só que a tireoide, pela carência do iodo, ela não vai produzir o T3 e o T4, tá? Então, aí no caso aqui, a gente pode ter até uma doença que a gente chama de bócio, que seria aqui um inchamento do pescoço, né? A pessoa fica com o pescoço bem inchado, que a glândula realmente vai estar inchada também. Então, observações. O bócio, né, no hipotireoidismo, ocorre devido à deficiência na ingestão do iodo, né? Produz-se pouco T3 e T4, e essa baixa concentração estimula a hipófise a produzir mais hormônio tireotrófico, que seria o TSH, e este, por sua vez, estimula a tireoide, que se hipertrofia, né? Ou seja, seria um feedback positivo aqui. Então, é a tentativa da produção de mais T3 e T4, só que pela falta de iodo não vai produzir, né, o T3 e T4. Já o hipertireoidismo caracteriza pela elevada produção do T3 e T4,
você seria uma pessoa que está produzindo muito T3 e T4, né, o que vai elevar o metabolismo. Então, aqui é totalmente ao contrário do hipotireoidismo. Então, no hipo, a gente tem pouco T3 e T4, geralmente o metabolismo da pessoa é baixo, ela engorda, tem obesidade. E no hipertireoidismo, geralmente ela vai ter muito T3 e T4 e o metabolismo dela vai aumentar. Então, ela vai ser geralmente uma pessoa que emagrece facilmente, ela vai ter uma alta temperatura corporal, a frequência cardíaca também aumenta, né? Então, ela vai ter características opostas do hipotireoidismo. Aqui no caso pode ocorrer o bócio também, assim como na hipo, tá? Então o termo bócio não significa sinal de hipo ou de hipertireoidismo, mas sim da tireoide aumentada. Em condições normais, a tireoide produz T3 e T4 sob controle do TSH da hipófise, através do feedback negativo. Isto é, muito T3 e T4 no sangue inibe a produção do TSH. Então aqui a gente tem esse exemplo, que é praticamente o mesmo que a gente teve aqui. A gente vai ter o hipotálamo, que através das células nervosas e dos fatores de liberação, estimula a hipófise anterior a produzir o TSH. E o TSH vai ser direcionado lá para a tireoide através da corrente sanguínea, estimulando a produção do T3 e T4. Aqui no caso eles são interligados também. No caso aqui a hipófise e o hipotálamo, ela sabe quanto de T3 e T4 está sendo produzido através da recepção negativa aqui, do feedback negativo. Então no caso aqui, se tiver uma produção muito grande de T3 e T4, automaticamente aqui a hipófise vai diminuir a produção de TSH, tá? Porque é o TSH que estimula a produção do T3 e T4. Então se tiver muito T3 e T4, a hipófise vai saber e vai diminuir a produção do TSH para diminuir também a produção do T3 e T4. Tá? Então isso aqui é tudo interligado. E a calcitonina, que é o terceiro hormônio da tireoide, ele é um polipeptídeo que faz diminuir a taxa de cálcio no sangue como parte da homeostase, né, que seria o equilíbrio do cálcio no organismo, que a gente vai ver aqui a seguir através da paratireoide. Então, as paratireoides agora. As paratireoides, ó, vamos voltar na imagem aqui em cima. Ela fica aqui, ó, ela fica atrás aqui, na verdade, da tireoide. São glândulas que ficam juntas aqui. Até agora, vocês estão conseguindo entender tudo certinho? Vocês têm alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram saber? Não, tá tudo bem. Tudo certo? Tá. Se Uhum. tiver alguma dúvida, alguma coisa que vocês não entenderam, vocês podem me interromper, tá? Então vamos lá, as parotireoides, né? São as glândulas que estão atrás da tireoide. Aqui tem até uma imagem abaixo também para vocês saberem como que ela é. Então elas vão ser 4 pequenas glândulas hormonais localizadas atrás da tireoide. E elas produzem o paratormônio, que seria o PTH. O paratormônio ele vai controlar o metabolismo do cálcio no organismo através do efeito antagônico ao da calcitonina. Então a calcitonina e no caso o paratormônio, eles meio que trabalham um oposto do outro, tá? Os dois hormônios então vão controlar a taxa de cálcio no sangue através de um feedback negativo. Essa taxa é mantida em torno de 10 miligramas a cada 100 ml de sangue. E isso ocorre do seguinte modo. Então vamos lá. Quando ocorre a queda da taxa do cálcio no sangue, o PTH, que seria o paratormônio, vai estimular o aumento da absorção intestinal de cálcio e a reabsorção de cálcio nos túbulos renais. E ele também estimula as células ósseas especiais, que seriam osteoclastos, né, que seriam as células que produzem o nosso sistema ósseo, né, que degradam a matriz óssea e liberam o cálcio também para o sangue. Então, isso daqui ele vai estar relacionado também com as pessoas que têm problema de calcificação, tá? Então, muitas pessoas, às vezes, têm um problema aqui no PTH, que seria esse hormônio que estimula o aumento da absorção, fazendo com que ela perca muito cálcio dos próprios ossos, fazendo com que os ossos fiquem mais fracos, tá? Então, se a pessoa tiver uma alteração aqui no PTH, ela vai ter esse problema também de calcificação nos ossos. Todos esses efeitos são revertidos pela calcitonina, né? Quando a taxa sanguínea aumenta em níveis superiores de 10 gramas a 100 ml, então a calcitonina ela vai agir, fazendo com que pare essa reabsorção. E a presença da vitamina D no organismo é essencial para o trabalho da PTH. A carência da vitamina leva à carência do PTH, o que faz baixar a taxa de cálcio a níveis alarmantes. Essa situação produz contrações convulsivas dos músculos esqueléticos, denominado tetania, que é fatal se a condição persistir. Então aqui a gente tem a glândula da tireoide e as 4 glândulas da paratireoide, tá? E aqui no caso está mostrando como essas células secretoras de paratormônio funcionam, né? Elas são células que estão bem próximas da tireoide mesmo. Depois a gente vai ter o pâncreas, né? A gente pode chamar ele também de ilhotas pancreáticas. Então as ilhotas pancreáticas, né, formam a porção endócrina do pâncreas.
São grupos pequenos de células secretoras de hormônio espalhadas pelo parênquima pancreático. Nessas ilhotas, distingue-se dois tipos celulares: as células beta, que produzem insulina, e as células alfa, que produzem glucagon. Então, ambas as células, tanto a insulina quanto tanto os hormônios aqui da insulina e do glucagon, vão estar relacionados com a absorção de glicose através do sangue. Tá? Então, a gente vai entender como funciona melhor. Vamos lá, gente. A insulina, né, o primeiro hormônio. Ela é um polipeptídeo que tem a função de melhorar o aproveitamento da glicose sanguínea. A insulina aumenta a permeabilidade das membranas celulares à glicose e, consequentemente, aumenta o transporte, principalmente nas células do fígado e dos músculos. Ela estimula a formação de glicogênio nessas células, assim como a formação de proteínas e gorduras, a partir de carboidratos. Em conjunto, todos esses fenômenos fazem baixar o nível de glicose sanguínea. Em condições normais, esse nível está por volta de 90 a 100 miligramas, né, a cada 100 ml de sangue. Então, esse aqui é um valor normal. Então, geralmente, quando as pessoas que têm diabetes, vai lá medir a glicose no sangue, ela tem que estar próximo desse valor aqui, de 90 a 100. Se ela estiver acima ou se ela estiver abaixo, ela vai estar com problema na insulina, na verdade. E o glucagon, né, como a insulina, o glucagon é um polipeptídeo também, e a sua função é antagônica da insulina em relação à concentração de glicose no sangue. O glucagon ele estimula a degradação do glicogênio e, consequentemente, aumenta o nível de glicemia, ou seja, de glicose no sangue. A interação de ambos resulta no controle da glicemia no organismo. Então, vamos entender como é que funciona. Aqui, no caso, a gente vai ter o hormônio da insulina e o glucagon que vai estar interferindo nessa glicose do sangue. O que esse desenho está explicando para a gente? É o seguinte, no caso da insulina, ela vai aumentar a absorção da glicose no sangue. Ou seja, ela vai fazer com que a glicose no sangue fique por volta de 90 a 100 miligramas. Já o glucagon, ela vai liberar mais insulina no sangue através da degradação da glicose. Tá? Então, aliás, a degradação do glicogênio, né, que seria a forma de açúcar reservada nos músculos. Então, ele vai degradar o glicogênio, liberando mais glicose no sangue. Então, um hormônio e o outro vão estar trabalhando junto para fazer com que essa regulação fique normal, tá? Então, por fatores genéticos, na maioria dos casos, né, ou adquiridos, como pode ocorrer a carência ou a ausência total da insulina no organismo, com isso aumenta a taxa de glicose sanguínea. Isso faz com que apareça a glicose na urina, porque o mecanismo de reabsorção não consegue dar conta de toda a glicose com todos os níveis elevados. Isso caracteriza a diabetes mellitus, tá? Então, a diabetes mellitus seria a falta da insulina, né? Então, pela falta da insulina, essa pessoa vai ter uma alta taxa de glicose no sangue, fazendo até com que ela faça urina com glicose. Tá? Isso aqui eles conseguem fazer, através dos exames de urina, conseguem verificar se a quantidade de glicose no seu sangue está normal ou não. Depois aqui, vocês dão uma lidinha aqui sobre a diabetes mellitus, que é uma leitura complementar bem legal, tá? Para vocês entenderem como funciona tudo isso. E tem, além da diabetes mellitus, existe também a diabetes insípidos, né? Que vai estar relacionado, além da insulina, vai estar relacionado também com o glucagon. Agora sobre as suprarrenais, né? Ou as glândulas adrenais. Elas são duas glândulas situadas sobre os rins, uma sobre cada rim, né? Como a gente tem dois rins, cada rim vai ter uma glândula. Cada glândula, estruturalmente, possui uma região medular e uma região cortical, cada qual produz os respectivos hormônios. Então, vamos lá. Então, os hormônios do córtex adrenal, eles vão agir sobre... Então, aqui na imagem, só para vocês terem noção, a adrenal ela fica bem em cima do rim, tá? Aqui eles falaram aqui, no caso, a gente tem uma parte de córtex, que seria a parte mais muscular, e a medula, que seria a parte onde vai ser produzido esses hormônios, tá? Então, voltando aqui, ó. O hormônio do córtex adrenal. Eles agem sob o controle da ACP. Então, vamos lá. A gente vai ter o glicocorticoides. Né? Eles são vários hormônios cujo representante mais ativo é a hidrocortisona, né? Que seria o cortisol. Esse hormônio favorece a degradação de proteínas, ou seja, o efeito catabólico, né? Que seria a degradação das proteínas, e estimula a formação de glicose a partir dos aminoácidos, ou seja, a gliconeogênese. Ele estimula também a formação e depósito de glicogênio no fígado, ou seja, o efeito anabólico. Os glicocorticoides inibem a reação dos tecidos em processos inflamatórios. Isso acontece por causa da inibição do mecanismo de defesa do organismo. Então, no caso aqui, o cortisol, que é esse hormônio produzido aqui, ele também é um hormônio que a gente utiliza muito como anti-inflamatório. Tá? Então, muitas pessoas, quando estão com problemas de inflamação no próprio corpo, elas compram remédios com cortisol para diminuir as inflamações corporais, tá? Porque ela, no caso do cortisol, ela inibe esse processo inflamatório. Então, no caso, o nosso corpo já tem uma produção de cortisol,
assim, uma produção basal, né, que estimula, que também estimula aqui a formação através do fígado, mas muitas pessoas precisam de tomar mais cortisol para aumentar esse processo de anti-inflamação. A gente vai ter também o miralocorticoides, né, que vai ser o representante mais ativo é a aldosterona. Esse hormônio influi no metabolismo dos minerais e estimula a reabsorção de água e sódio e eliminação de hidrogênio e potássio nos túbulos renais. A gente tem também os andrógenos, que são os hormônios sexuais masculinos produzidos tanto no homem quanto na mulher, em quantidades tão reduzidas que indivíduos normais têm qualquer efeito fisiológico significativo. Porém, em situações patológicas, um tumor androgênico secretor, por exemplo, a glândula pode produzir grandes quantidades de hormônios andrógenos capazes de produzir graves efeitos masculinizantes em mulheres, ou seja, o engrossamento da voz, a produção maior de pelos, né? Então, os hormônios andrógenos eles são hormônios, no caso, mais masculinos. Já os hormônios que são produzidos na medula adrenal, então, recapitulando, esses hormônios que a gente viu aqui são produzidos aqui no córtex, tá? Agora a gente vai ver os que são produzidos aqui na medula. Então, os que são produzidos na medula, o hormônio, o principal vai ser a adrenalina ou a epinefrina. A adrenalina ela produz a elevação da pressão arterial e é um estimulante da ação cardíaca, acelerando o aumento das contrações do coração. Ela promove a vasodilatação das arteríolas, né, do coração e dos músculos esqueléticos. Causa também o relaxamento dos músculos lisos do intestino, da bexiga urinária, do estômago e dos bronquíolos, sendo importante também no tratamento das crises de asma, acelera também a transformação de glicogênio em glicose. Então, no caso da adrenalina, ela pode ser utilizada também nas crises de asma, tá? Que ela é bem importante. Geralmente, a adrenalina ela vai ser liberada mais sobre tensão emocional, que seria o estresse, o medo, a raiva, né? Então, quando a gente está sobre tensão, sobre esse estresse, a gente vai ter um aumento bem grande da adrenalina. Então, como que funciona? O estresse vai ser algo que vai estimular o hipotálamo. O hipotálamo vai estimular aqui o sistema nervoso simpático e a medula adrenal, fazendo a produção maior da adrenalina. Ou ela pode também, o estresse pode também estimular a hipófise anterior, estimulando a produção do hormônio ACTH lá no córtex adrenal e produzindo cortisol. Então, no caso aqui, a gente tem esses dois hormônios que vão trabalhar em conjunto também. Tá? A adrenalina ela vai fazer esse aumento vai agitar mais o seu corpo, né? Aumentando essas contrações musculares, aumentando o batimento cardíaco, enquanto o cortisol vai diminuir isso. O cortisol vai ser como se fosse um anti-inflamatório. Antes da gente continuar aqui a próxima parte, já deu aqui quase o nosso tempo já dessa aula. Eu tinha falado no início da aula que eu ia passar um outro trabalho para vocês. Eu vou mandar lá no grupo de vocês uma imagem com as informações desse trabalho, de como vocês devem fazer. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me perguntar também através de lá, tá? Eu vou encerrar a aula já para vocês não ficarem atrasados para a próxima aula, tá bom? Até agora o que a gente viu aqui. Tá bom. Até agora do que a gente viu aqui, tá de boa? Aham. Tá. Então eu vou mandar lá no grupo de vocês uma imagem com as informações do trabalho. O trabalho é bem tranquilinho, vai ser a respeito dos tempos geológicos, que foi a aula que a gente viu na aula passada, né? E aí tá tudo detalhado lá na imagem que vocês precisam fazer, tá? Então eu vou encerrar já aqui, a aula foi gravada também, se vocês quiserem assistir novamente, vocês podem assistir, tá bom, pessoal? Beleza. Então tchau, tchau, tenham um bom dia e um bom final de semana. Tchau, Ed. Tchau, Éder. Alô.